Estamos de volta com o Visão Geral de hoje, entrevistando aqui o Dr. Haroldo Cardella, advogado criminal especializado em direito penal empresarial. Doutor Cardella, teve muito trabalho esse tempo todo aí, né? Porque o que nós tivemos de empresa aqui com problemas não foi fácil não, né? Sem dúvida, Alberto. Sabe por quê? Inclusive, nós temos uma inflação legislativa no Brasil, não é? Ou seja, o Brasil não precisa de novas leis. E na questão, especialmente empresarial, o crime que mais atinge o empresariado é o chamado crime contra a ordem tributária. Esse crime não é vulgarmente chamado aí de sonegação fiscal, ele nasce muitas das vezes não por vontade do empresário, mas sim por uma série de dificuldades econômicas. Sim. Nós temos uma carga tributária muito grande no país e que, infelizmente, normalmente, em época de crise, como você bem colocou, a arrecadação tributária é a primeira que é atingida. Sim. Por quê? Porque o empresário prefere, logicamente, manter as suas portas abertas, manter os salários dos funcionários em dia, fornecedores, para que ele consiga ficar com as portas abertas. Mas, então, e nós temos uma situação interessante, Alberto, no Brasil, porque a nossa legislação que ampara o crime contra a ordem tributária prevê uma espécie de finalização do processo, chamado extinção da punibilidade. Acaba o processo se o contribuinte, que foi sonegador, de alguma forma ele conseguir pagar o tributo ou, ao menos, fazer um parcelamento do débito tributário. Se suspende a ação penal ou, pagando o tributo, mesmo com o processo em andamento, extingue o processo. Então, veja bem, chegamos a uma seguinte conclusão. O direito penal brasileiro é utilizado muitas vezes como um cobrador de luxo. Ou seja, porque o direito penal, a espada da justiça criminal, é uma espada pesada. Então, veja, o contribuinte que esteja de alguma forma inadimplente com o fisco, ele acaba sofrendo as consequências de um processo criminal, e o processo criminal é sempre da pessoa física, ou seja, dos diretores daquela empresa, e ele acaba sofrendo, e veja, uma penalidade normalmente de 2 a 5 anos de reclusão. Olha aí. Penas altíssimas, Fazendo com que, então, aquele empresário venha a aderir parcelamentos, ou seja, campanhas de parcelamento, ou até mesmo pagar o tributo para que exima dele a responsabilidade penal. Doutor Cardella, vamos falar de delação premiada? Hoje, delação premiada. Lá atrás era delação arrancada, né? Eles arrancavam, hoje delação premiada. Em sendo aprovada aí pela nova lei, né, o projeto, isso aí tem prazo para definição, para aprovação, tudo? Da lei de abuso de autoridade, inclusive ia ser colocado agora no plenário do Senado Federal, porque é um projeto de lei do Senado, não é? E ele deve passar diretamente para a Câmara dos Deputados. Mas esse processo todo de impeachment levou aos senadores, especialmente ao senador Jucá e também alguns outros senadores que fazem parte de uma comissão de estudo, não é? Entenderam por bem que deveriam debater um pouco mais, aguardar um segundo momento, que se acredita que mais 90 dias esse projeto esteja pronto para ir à Câmara dos Deputados. E que mexe também com a delação premiada. A delação, ou seja, a colaboração premiada, nós já temos uma estrutura hoje legal sedimentada, não é? Da própria legislação que define a organização criminosa, enfim, e essa delação, hoje nós temos uma previsão já definida. Mas e o fato de não se conseguir ou não se negociar a delação premiada enquanto a pessoa estiver presa? Veja bem, a lei de abuso de autoridade não vai tratar disso, não vai tratar disso, porque nós já temos, inclusive, faltando algumas regulamentações, mas já temos lei específica que trata da colaboração premiada. E que, diga-se de passagem, é um instituto bastante importante hoje também,
que venha colaborar nos processos de investigação. Como nós temos a interceptação telefônica, como nós temos a colaboração premiada, como nós temos as prisões chamadas prisões cautelares, enfim. Mas é importante também deixar muito claro que as colaborações premiadas ou as delações premiadas, elas são instrumentos que devam sempre serem recebidos com muita reserva, com muita cautela. Porque as pessoas precisam entender que a delação premiada, aquele que está delatando, é autor de crime. Ou seja, ele é o autor do crime. Mas para que ele possa conseguir alguns benefícios, é necessário que ele faça, então, a delação. O que é a delação? Entregar outros participantes da empreitada delituosa. E mais, Alberto, é importante que a colaboração dada seja preponderante, importantíssima para o desmantelamento de uma organização criminosa. Mas o que não significa, por exemplo, o é líquido e certo, a pessoa concordou com a delação premiada, automaticamente ela tem uma redução de pena, ou só a posteriori é que vai se verificar se é possível fazer uma redução de pena em razão do que for delatado, por exemplo? Inicialmente existe um pré-acordo com o órgão acusador, que normalmente o Ministério Público, seja o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, dependendo do time, da espécie de crime, não é? Da competência. Primeiro existe um pré-acordo com o Ministério Público, ou seja, é uma tratativa, é um acordo, é uma composição entre o autor do crime, que é também autor, como eu disse, e o órgão acusador. Se faz uma pré-tratativa. A partir daí, isso é levado ao judiciário. É somente o juiz que pode homologar um acordo de delação premiada. E a partir do momento que se tenha esta homologação no judiciário, é aberto um procedimento que vai terminar com uma sentença do juiz. E é o juiz de primeira instância normal que tem que concordar alguma coisa, ou existe um fórum também determinado? Dependendo do autor do crime, ou seja, se ele tiver o chamado foro privilegiado, é levado para a superior instância, no caso de um tribunal ou no caso de um Supremo ou de um STJ. Carnela, uma pergunta interessante que me fizeram certa feita e eu imaginei que fosse por denúncias. Vez ou outra estamos de repente assistindo aos nossos normais programas de televisão e aí aparece uma notícia que o Ministério Público desmantelou, descobriu, enfim. Todos esses crimes que começam a serem investigados, eles passam a ser investigados por denúncia ao Ministério Público. É assim que funciona? Veja bem, a denúncia é uma forma de levar ao conhecimento, seja ao Ministério Público... Não é possível que o Ministério Público e os juízes todos estejam a todo momento verificando como é que vai fazer uma escuta telefônica de alguém sem que haja um motivo, uma razão para que isso aconteça. Veja bem, o próprio Ministério Público que atua, esse sim deve atuar, até porque no processo penal ele é acusador, mas ele também tem o poder de investigação. O Ministério Público tem a sua prerrogativa também de investigar, juntamente com a polícia. O juiz não. O juiz ele deve ser imparcial. O juiz não deve se envolver na investigação, sob pena de quebrar aquilo que é mais sagrado do judiciário, que é justamente ser imparcial. Ele é inerte, ele só se movimenta quando provocado. Veja bem, normalmente essas investigações do Ministério Público, eles podem chegar através de uma denúncia, até de uma denúncia anônima, logicamente que toda denúncia anônima deva ser também recebida com muita reserva. Sem dúvida. Porque é importante que aí se inicie uma investigação, mas não há nenhum óbice legal para que uma investigação se inicie com uma denúncia anônima ou qualquer outro meio de informação. Então hoje nós temos os procedimentos